Marte, apesar de ser um mundo desértico, possui marcas em sua superfície que guardam eventos de sua história em um passado distante. Por lá, já encontramos de tudo que você possa imaginar, desde crateras que parecem ter sido lagos antigos, até vales na superfície que podem ter corrido água no passado. De qualquer forma, o planeta vermelho parece ter sido bem diferente do que é atualmente, e essas marcas que restaram na superfície são boas evidências disso. Marte possui uma marca bem especial em uma de suas faces, que toma boa parte da superfície, medindo até vários milhares de quilômetros. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente o que está por trás dessa enorme cicatriz marciana. Sabendo que o passado marciano pode ter sido até semelhante ao que o nosso planeta é hoje, podemos dizer que Marte pode ser uma espécie de Terra, só que seca. Aqui temos uma gigantesca massa de água que toma a frente de 70% da superfície sólida. Se não tivesse toda essa água que formam os oceanos, certamente veríamos como a Terra também é cheia de cicatrizes ocasionadas pelo movimento do próprio planeta. Felizmente, o nosso planeta teve um destino totalmente diferente de Marte, e hoje habitamos o único planeta no sistema solar a ter vida, pelo menos até o momento. Como eu já falei aqui algumas vezes no canal, talvez o fator decisivo para Marte ser assim hoje seja seu próprio tamanho, tendo em vista que ele tem menos da metade do diâmetro terrestre. O fato do planeta ter sido resfriado muito cedo o fez perder a força protetora do campo eletromagnético, fazendo a radiação solar arrancar a atmosfera marciana e toda a sua água evaporar para o espaço. Antes disso acontecer, considerando o planeta Marte jovem, certamente ele já foi muito mais acolhedor e quem sabe até habitável para alguns tipos de vida. Marte é um planeta irmão da Terra, só que um pouco menor. Porém, todos esses eventos que aconteceram até aqui deixaram sua superfície marcada e encontramos vales incríveis, montanhas e vulcões tão grandes que os fazem bater recordes interplanetários. Não é à toa que Marte hoje possui o maior vulcão conhecido no Sistema Solar, o Monte Olimpo, que se ergue a impressionantes 27 km acima da superfície. Em comparação, o Monte Everest aqui na Terra possui algo próximo de 8 km a partir da base da montanha. Mas o fato de Marte ter sido um planeta menor do que a Terra durante toda a sua história poderia ter causado fenômenos diferentes do que vemos aqui? Bom, a verdade é que ainda não sabemos ao certo e temos muitas questões a serem respondidas sobre isso. Mas o que sabemos hoje é que Marte não é tão ativo geologicamente, talvez porque já resfriou muito cedo. Graças a instrumentos sismológicos que enviamos em sondas como a InSight, hoje já sabemos que ocorrem alguns tipos de terremotos profundos, ou melhor, martemotos. Mas a realidade é que não sabemos exatamente como eles estão surgindo nas profundezas de Marte. Então, entender o passado geológico de Marte é um verdadeiro desafio, principalmente porque estamos tentando analisar o interior de um mundo a milhões de quilômetros de distância. Começamos a entender melhor como a geologia marciana poderia ser bem complexa quando a missão Mariner 9 chegou ao planeta e viu uma gigantesca cicatriz que tem 20% da circunferência total de Marte. Desde então, o enorme vale virou uma espécie de cartão postal do planeta, onde até parece ter sido gerado por um enorme asteroide que impactou o planeta vermelho. Obviamente, isso não tem nada a ver, e a história desse gigante cânion marciano é ainda mais impressionante, mas ainda um pouco incerta. Nomeado em homenagem à sonda que o descobriu, o Valles Marineris é simplesmente gigantesco e possui 4.000 km de extensão, capazes de preencher até 80% do diâmetro total de Marte.
Além disso, a enorme cicatriz possui 200 km de largura e pode atingir profundidades de até 8 km abaixo da superfície marciana. Bom, algo de tão gigantesco assim só poderia ter sido causado por um evento assustador, certo? É aí que está o problema, não se sabe exatamente o que pode ter gerado algo assim. Para começo de conversa, essa é hoje considerada uma falha geológica marciana. E quando foi descoberta, os cientistas acreditavam na hipótese de que ela poderia ter sido gerada a partir da água corrente no passado antigo de Marte. Mas hoje temos outras hipóteses bem mais aceitas, e a água sozinha talvez não teria tido capacidade de criar algo tão gigantesco. Não faz muito tempo que foi sugerido que o Valles Marineris é na verdade uma grande rachadura tectônica na crosta marciana. Ou seja, Marte rachou sua própria crosta, a quase dividindo em duas placas tectônicas. Na verdade, isso é o mais provável. No início da história do planeta vermelho, a crosta se movia lentamente por convecção, o que produziu forças intensas na parte inferior. Em nosso planeta, essas forças são tão fortes que quebram a crosta em placas, que podem se separar, criando o que chamamos de placas tectônicas. Em Marte, a litosfera é muito mais espessa do que a crosta terrestre, possuindo cerca de 200 km de espessura, e por isso não pode se mover por grandes distâncias. Mas a força vinda do manto foi forte o suficiente para separar a litosfera, criando profundos cânions como Valles Marineris. Lembre-se que Marte é um planeta menor, a gravidade é mais baixa e tudo mais. Marte não possui placas tectônicas como a Terra, e hoje sabemos da existência de apenas duas, divididas então pelo gigantesco Valles Marineris. Esse vale se trata aparentemente de uma grande divisão que ocorreu na crosta marciana em algum momento de sua história antiga. Porém, Valles Marineris parece ter sido uma estrutura que foi moldada também pela água, visto que a tensão que foi causada na crosta elevou os sedimentos e permitiu a passagem de água corrente. O líquido correndo acabou criando canais e esculpindo o local à medida que a inundação ocorria. Os cientistas não sabem por quanto tempo isso ocorreu, mas as evidências ao redor do cânion são reveladoras nesse sentido. E certamente o local já teve bastante água, mas os eventos posteriores fizeram o planeta secar, restando apenas a falha geológica gigantesca que vemos hoje. Se a Terra secasse, por exemplo, veríamos falhas semelhantes e cânions gigantescos que hoje são inundados pela água do oceano. A câmera HiRISE no orbitador MRO ao redor de Marte já registrou imagens fantásticas do fundo do vale, bem como dos canais que cercam a região. São regiões belíssimas e cheias de formações geológicas que dizem muito sobre o passado marciano. De qualquer forma, essa é a hipótese mais aceita que hoje explica o surgimento de Valles Marineris, a gigantesca cicatriz na superfície marciana. Se há um lugar em Marte hoje que poderíamos aprender muito sobre o seu passado, é ali embaixo. Certamente esse cânion é uma verdadeira cápsula do tempo sobre a história geológica do planeta vermelho. Valles Marineris é um dos maiores cânions do sistema solar e temos muito o que aprender com ele. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!